Seja bem-vindo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre aqueles conceitos de sala de aula telematizada como prometemos no vídeo de ontem. E um dos conceitos sobre comunicação que contribui para o entendimento de uma sala de aula telematizada é o que a comunicação é um complexo de interação em vários níveis do interpessoal ou social que viabiliza e expressa vários processos e níveis de troca simbólica de sistemas de significação, de veiculação ideológica dentro do universo cultural. Partindo do pressuposto de que educação e comunicação são indissociáveis, faz-se necessário um breve retrospecto a respeito de comunicação. De acordo com Wolff, teórico da comunicação, houve um aperfeiçoamento conceitual a partir da crítica à concepção de comunicação linear, unidirecional, hipodérmica, isto é, a partir da consideração de que, para a comunicação humana, basta que as mensagens sejam transmitidas para os receptores passivos, como se lhes fossem aplicadas injeções com todo o conteúdo que elas deveriam saber. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Neste entendimento tradicional, o de comunicação transferencial, oriundo do final do século XIX e início do século XX, o receptor era considerado mais do que um elemento da massa, composta de indivíduos isolados, anônimos, separados, atomizados, e que são automaticamente influenciados pelos meios de comunicação. Nesse sentido, se as mensagens de propaganda, por exemplo, conseguem chegar aos indivíduos da massa, a persuasão pode ser facilmente inoculada, o que não ocorre de maneira tão fácil, uma vez que outros determinantes atuam aí, inclusive a história sociocultural e relacional das pessoas. Um outro entendimento sobre a comunicação que incorporou o primeiro, mas aperfeiçoou, e o de que ela se dá através de transformações de conteúdos semânticos entre dois polos, emissores e receptores, que codificam e decodificam-no de acordo com as restrições de outros códigos já definidos e assimilados. O modelo muda nos meados do século, apresentando então esse novo modelo, o de comunicação semiótico informacional, isto é, passa-se da percepção de comunicação como transferência de informação para o de transformação de um sistema em outro. Isto é, o receptor trabalha o significante e o significado e transforma-os em outros significantes e significados, mas o processo continua sendo considerado como linear e unidirecional. É ainda, segundo Wolff, que há a transformação e modelagem de significado da mensagem recebida através de sua interpretação, a ponto de mudar radicalmente o sentido da própria mensagem. Embora haja uma ênfase no elemento de intervenção interpretativa realizada no processo comunicativo, a dissimetria dos papéis de emissor e receptor não era suficientemente levada em conta.
na segunda metade do século XX. E um modelo mais recente de comunicação semiótica textual toma como base uma concepção comunicativa mais interativa, que considera, além da transmissão e da transformação, uma construção mais conjunta por parte do emissor e do receptor do significante e significado, codificando, recodificando-os conforme as suas realidades individuais e o contexto em que vivem. Portanto, é interativo e dinâmico, que é o ponto que eu quero chegar. No modelo semiótico textual, este limite aparece superado. Já não são as mensagens que são transferidas na troca comunicativa, o que pressupõe uma posição de igualdade entre emissor e receptor, mas antes é a relação comunicativa que se constrói ao redor de um conjunto de práticas textuais. Nesse caso, o emissor não mais enfoca apenas a mensagem, mas utiliza o conhecimento que tem a respeito do receptor que se comunicar e vice-versa. E aí o processo comunicacional apresenta então uma relação interativa e dinâmica, construída por emissores e receptores, que não são iguais. No seu trajeto sociocultural, o receptor não é apenas da mensagem de um determinado emissor, mas de um conjunto de diversos outros, incluindo os conflitos, os conjuntos das mídias, e sendo ele também emissor nesse contexto. As novas tendências da pesquisa sobre mídias, comunicação em seus nexos com a construção da realidade, incorporam esse terceiro modelo comunicacional, que contém a superação do segundo e primeiro modelos, e volta-se para o estudo de efeitos ao longo prazo, cumulativos, contextualmente agendados, bem como para estudos sobre produtores sociais de informação e comunicação. Para mim, isso reforça este conceito, buscando se inferir a caracterização da comunicação como diálogo e dialética, implicando numa reciprocidade que não pode ser corrompida e não sendo possível compreender o pensamento fora das ações cognosciva e comunicativa, bem como a sua contextualização no mundo em que vivemos. Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. E desta forma, não há sujeito passivos. Todos estamos entrelaçados. A comunicação se realiza através da coparticipação de emissor e receptor na compreensão da significação do significado de forma crítica como elemento essencial da educação comprometida com o contexto histórico. Por outro lado, busca-se também em Lévy o sentido de comunicação-ação, que não é só transmissão de mensagem, mas relacionamentos entre interlocutores, mediatizados pela tecnologia da inteligência, da informação e da comunicação num contexto dinâmico que provoca, cada momento, redes de conexões transformando a mensagem e construindo novas mensagens. A comunicação como elemento fundamental para a civilização é enfatizada por Martin, que distingue a humanidade dos animais e as sociedades modernas
das primitivas, sendo uma das responsáveis pela mudança na natureza da sociedade. É na comunicação, portanto, que está uma das chaves para ajudar na reestruturação da educação, na desejável integração da escola com o cotidiano do aluno. Há que se refletir e se trabalhar a comunicação com educadores em geral e professores em particular, para que possam ajudar a transformação da natureza da escola inserida e crítica frente às conservações e transformações na sociedade. Os estudiosos chegaram à conclusão de que não formaremos seres integrais, uma vez que eles estão sempre em transformação. Entretanto, essa comunicação social ou escolar deve estar comprometida com a realização de um ser cidadão, corpo, espírito e mente em transformação para melhorar a vida individual e coletiva em seu município, em seu estado, em seu país e no mundo. Por comunicação escolar, pode-se caracterizar a comunicação que se mobiliza no processo de relações entre pessoas concretas, na escola e com uma história vivida no mundo, e que evidentemente inclui as diversas mídias presentes, ou não, na escola. Essa comunicação se articula à sociedade no qual está inserida. Ela é limitada no tempo e no espaço da realidade escolar, mas não pode ser e não pode se desvincular daquela. Assim, como as linhas que norteiam a produção da comunicação social e vem aperfeiçoando-se, transformando-se a partir das incorporações críticas, as linhas norteadoras da realização da comunicação escolar também deveriam se aperfeiçoar, mas essa evolução vem sendo muito lenta, muito lenta. Os relacionamentos entre comunicação e educação na sociedade e destas com a comunicação escolar, incluindo as mídias, merecem elaborações mais aprofundadas e compromissadas com a realidade das qualidades da vida na sociedade. E a palavra mídia vem sendo muito empregada na atualidade por pesquisadores de todo o mundo, mas a partir do inglês, que usa o seu sentido plural, conforme sua origem latina, médium e média, em português essa palavra vem sendo adotada como singular, acrescentando-se a desinência S para o plural. Refere-se aos meios de comunicação, cujas características fortes são a comutação e a mutabilidade. Eu sei que este é um assunto um pouco complexo, por isso merece um cuidado e a sua atenção. Amanhã nós vamos falar sobre a cultura das mídias no contexto da EAD. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Deixa aqui o seu comentário e não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Jardim do Éden TV. E eu vejo você amanhã. Muito obrigado.